Fala aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos à segunda aula aí do nosso curso de arte para games, mais voltado para de personagem, beleza? Então, como eu tô indo bem do zero, eu vou inclusive gerar alguns objetos aqui, uns exercícios para meio que servir de cobaia, inclusive, tá? Para eu meio que explicar as coisas que eu tenho para apresentar para vocês, beleza? Então eu pedi para quem não pegou a primeira aula aí, que eu estou apresentando o lance desse curso, qual que é o objetivo dele, tá? Então vocês podem estar assistindo lá e eu vou estar sempre apontando aqui alguns materiais, alguns vídeos que a gente já gravou aqui na escola e que vale super a pena vocês estarem usando como material de apoio, né? Uma aula extra de Unreal e por aí vai, tá? Então, inclusive, vocês vão dar uma olhada que que o Rafa já gravou uma aula de Megascan, tá? Então, pelo Bridge, como eu falei para vocês baixarem na última aula, tá? Eu peguei um objeto aqui, 3D, beleza? Fiz uma pesquisa aqui na ROM de Sword, tá? Então, basicamente, o que eu fiz foi escolher qual que é o asset que eu queria, tá? Escolher ele aqui, ele popa no meu lado direito, tá? E aqui embaixo, ó, vamos na ordem, ele vai dar pra gente a opção pra gente escolher qual que é a resolução de textura que a gente quer, tá? Para quem não entendeu muito bem o que é um objeto 3D, o que são resoluções de textura, eu vou estar explicando. Só vai baixando aqui comigo, vai acompanhando os botões que eu vou clicando, que é para basicamente vocês terem um conteúdo bacana aí para meio que acompanhando comigo, né? Então veja e reveja essas aulas que é muito importante, tá? Então aqui essa resolução, galera, basicamente são as texturas que vão estar aplicadas no nosso modelo, né? Essa imitação, vamos dizer assim, de ferro, de ferrugens, de cor e tal, são imagens que, tipo como você pega da internet salva do Google, e você sabe que toda imagem ela é medida não em metros, não em centímetros aqui no computador, né, no universo digital, elas são medidas em pixels, né, então temos lá 1024 pixels de largura por tantos ali de altura, beleza? Então isso é uma resolução que a gente chama, tá? Então quando a gente chama de 4K, né, 4K de resolution, quer dizer que ela tem 4096 pixels de largura por 4096 de altura. Notem que eu falei duas dimensões de números pares, tá? O número é par e a imagem ela é quadrada, né? Quando a gente tem a mesma resolução, a mesma medida basicamente na largura e a mesma na altura, a imagem é quadrada. Eu vou explicar isso mais para frente por que é quadrado. Tem um motivo realmente, tá? Então no caso que eu escolhi 4K, vai com calma aí no lance da resolução, para quem tem um PC meio duvidoso, coloque em 2K aqui pro teste, tá? E eu tô pegando a espada aqui, beleza? Mas vocês podem estar escolhendo uma outra imagem aí, fica à vontade, beleza? Um outro objeto, tá? Então entenda que você vai estar baixando aqui um objeto 3D no seu computador, tá? Quando você vai instalando ele lá e tal, vocês vão ver que quando você dá o download aqui, ainda não deu download, tá? Ele vai estar jogando para o seu PC, basicamente para você poder ter a opção de jogar de repente para a sua cena da Unreal. Tá? Então aqui na engrenagemzinha, ó, a gente pode vir em Download Systems para explicar pro Bridge aqui o que eu quero tá baixando aqui, tá? Então em Models, ó, por exemplo, eu quero um arquivo FBX, que é a extensão de arquivos 3D, beleza? Para quem tem uma potência bacana de computador, aí eu vou estar pedindo para baixar, tá? LOD 0, 1, 2, tal, eu vou explicar já o que são os LODs mesmo, beleza? Então em Textures pode deixar desse jeito aqui por enquanto, tá? Porque é o seguinte, ó, dando um back aqui, vocês vão ver que em Export, ó, Export Target, vocês vão pedir aqui Unreal, beleza? Coloca a engine aqui, qualquer versão que está instalada no de vocês, tá? E aqui no plugin, tá? Isso aqui já tem explicado lá no vídeo do Rafa, mas basicamente vocês vão instalar na pasta de plugins onde foi instalado a Epic Games aí no PC de vocês, beleza? E aí basicamente aqui o Default Project, eu vou pedir para vocês gerarem então uma cena da Unreal de Third Person, tá? Na introdução de Unreal, o Rafa já explicou um pouquinho disso aí, eu já criei uma aqui que na verdade era uma outra cena, tá? De outro projeto meu. E quando vocês clicam o botão direito aqui em Content, ó, Shrine Explorer, ele vai falar qual que é o endereço que esse projeto aqui está instalado, tá? Então vocês podem copiar aqui esse endereço, tá? Volta lá pro Bridge e cola aqui, né? Então vocês vão reparar aqui também de vocês, se estiverem me acompanhando, pode ser que não apareça isso aqui tudo porque você precisa baixar um plugin, né? Pode baixar, fecha o Unreal se você já tiver criado aqui o projeto, tá? Depois só basta colar aqui que basicamente o que você está baixando ali daquela espadinha, no caso você pode jogar para essa pasta aqui do seu projeto, beleza? Então, para quem se perdeu um pouco aí, dá uma acompanhada lá no vídeo de introdução de Quixel, que isso aqui é só material de aula, né? Então você dá o download aqui embaixo, tá? No meu caso está em Export porque eu já baixei.
e depois aqui o export, beleza? Aí aqui no Unreal, vocês vão reparar que, tá? Isso aqui vai estar fechado, né? Então clica aqui nesse íconezinho, beleza? Independente de como é que está a cena de vocês, vejam aí essa manipulação básica aqui de câmeras na aula de introdução de Unreal, beleza? A gente não vai ficar preso só no Unreal no início, é só para explicar alguns parênteses aqui que eu já vou pontuar para vocês. Tá? Vai ter uma pastinha chamada Megscan, tá? Vai estar ali o objeto que vocês criaram, beleza? Que vocês baixaram aqui. Tá? Então eu pedi para vocês darem 2 cliquezinhos aqui no que está aqui com a thumb dele, que é um objeto, né? Então vocês podem reparar que logo de cara tem um lance que eu quero já começar a pontuar para vocês, que é o assunto de Static Mesh. Ó. Quando você deixa o cursor em cima, ele fala qual que é a categoria em parênteses, tá? Que tipo de objeto é esse camarada aqui. No caso é uma malha estática. Os dos lados aqui, por exemplo, isso aqui são imagens de textura. Pode ver que a categoria é uma texture, tá? E aqui do lado direito, ó, tem essa bolinha que é um Material Instance, tá? Então a gente já vai chegar lá, estou apresentando parte por parte. Ó. Mas o que eu quero trazer já para vocês, ó, é que modelos 3D, galera, para quem não pegou ainda aqui, que é um modelo 3D, basicamente é uma forma, que você está vendo aqui no caso uma espada, porém ela tem uma estrutura poligonal para ter essa forma, né? Então, vou até ligar aqui, show, palette, aqui ó, wireframe, ó, vocês vão reparar que ela tem basicamente ali um conjunto de ponto, aresta, face, né? Que isso aqui foi modelado já automaticamente, eu vou ensinar vocês a modelar isso aqui também do zero, tá? Que basicamente o computador ele soma para você quantas faces, quantos pontos tem no total. E isso pode vir a ser um problema em games, né? Então basicamente, dependendo da contagem poligonal, você tem uma espada ali que ela pode ter ali 10.000 polígonos no total, isso aqui pode ser muito pesado. Então vocês estão reparando que temos aqui no canto superior esquerdo esse termo chamado LOD, L-O-D, que quando eu aproximo aqui da espada ele está em 0, tá? LOD, galera, é uma sigla. L significa level, né, níveis. O O é de off, D, né, e D de details, né, nível de detalhes. Então o LOD, quando ele está em 0, numeração 0, basicamente ele está na contagem poligonal original dele, que se vocês forem ver aqui no bridge deles, ó, vamos vir aqui em download, tá? Vocês vão ver que o LOD 0 dele tem 13.000 triângulos, né? No total dele, na contagem total. Então é um objeto pesado, 13.000 polígonos, 13.000 triângulos aí para um modelo simples como esse aqui pode vir a ser muita coisa, só que a tecnologia atual separou, né, esse lance de malha estática de malha que vai ser animada, né? Então a malha, quando ela é um cenário, é um objeto que ela não vai ser articulada, não vai dobrar, a gente pode meio que abusar da contagem poligonal, né? Então separem aí o entendimento de vocês de modelos que pegam um personagem que ele é todo articulado, ele é um modelo também tridimensional, só que, né, ele vai precisar dobrar em algum momento ali para fazer um movimento. Não é o caso dessa espada, beleza? Então ela pode sim ter uma contagem poligonal maior. Então vocês reparem que no LOD 0 está com 13.000 triângulos. Quando eu vou afastando, ó, eu vou afastar um tiquinho, pode ver que ele carrega para o LOD 1, ele aumenta um número de LOD, só que o LOD 1 significa que ele está reduzindo a contagem poligonal. Ele foi para 7.000 triângulos. Ou seja, está com o mesmo formato. É um algoritmo que automaticamente ele reduz a contagem poligonal do seu modelo, tá? Automaticamente mesmo, galera. Então, se você joga aqui no Unreal, isso é um algoritmo que ele já está reduzindo, criando versões. São várias versões do seu modelo, tá? Mesmo formato, tal, não quebra a silhueta, só que com uma contagem poligonal reduzida. Eu vou afastando mais, ó. LOD 2, 850, ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui é um algoritmo que você pode tranquilamente trazer objetos pesados, tá? Que ele vai decidir com algumas especificações quando que ele vai ter a versão mais pesada ou mais leve. Basicamente o fator que vai decidir isso aqui é o quanto que ele está ocupando a sua tela. Você pode ver quando você está bem próximo assim, ó, ele está ali com 13.000 porque ele está pensando o seguinte, pô, isso aqui é o foco da cena, olha o quão próximo está aqui o objeto, né? Então de boa você carregar uma versão mais pesada dele, porque o resto do cenário não é mais o foco. O cenário de tá lá no fundo, de repente uma árvore, um personagem, ele vai estar ocupando menos na sua tela. Então, ou seja, ele em si, os outros objetos estão mais longe, ele ocupando menos na sua tela, eles vão estar numa contagem poligonal menor. Ou seja, né, o processamento em tempo real ele não vai estar sofrendo tanto. Beleza? Então isso aqui é um algoritmo muito importante que eu queria trazer para vocês.
tá? Que é o tal do LOD. Beleza? E ainda sobre a apresentação, note que então tem uma... Ele vai separando por assunto, né? Então tem um arquivo só para te mostrar o arquivo 3D, tá? E aqui em cima mesmo, ó, tem qual que é o material que está aplicado nele, né? Então, entendo por hora que o material ele é a possibilidade ali que você tem de estar inserindo diversas texturas no seu objeto. Então, cada um é assunto, né? O modelo 3D ele vai dar só a forma e as texturas vão dar ali informações visuais, né? Como cor, brilho e por aí vai, tá? A gente vai entrar com mais detalhe nisso aí depois, né? Então, vocês vão ver aqui que as texturas, ó, aqui do lado, ó, elas têm aqui a sua dimensão, 4096 por 4096. Então, vou apresentar para vocês que isso aqui pode vir a pesar também, tá? É um segundo problema, tá? Que a gente tem que não é só contagem poligonal, a gente tem um problema de resolução de textura, né? Então, aqui no caso, é um material só que está aplicado, que esse material está dando a cor de todo o meu objeto, tá? Então, não tem nenhum momento aqui que ele tem um pouco menos, tem uma cor errada, tal, né? Vou aumentar um pouquinho ele aqui, ó. Vocês vão ver que ele tem cor no objeto todo, né? Tá meio escuro aqui, ó, mas dá pra ver que tem um cabo marrom, né? A espada aqui mesmo ela é meio de metal, meio cinza, beleza? Então isso aqui tudo, um material tá fornecendo essa informação pra gente. Por que eu tô falando isso? Então o segundo problema que é o tal do draw call, beleza? O draw call, galera, basicamente é uma chamada de desenho. Isso aqui é uma conversa que o seu computador tem com a placa de vídeo, né? Então note que eu estou dando problemas onde, dependendo do que está sendo enquadrado na cena, pode vir a pesar mais ou não, né? Tipo a famosa queda de FPS, né? Quem nunca passou por isso aí. Então tem um probleminha que é a chamada de desenho. Então o material, no nosso caso ali uma espada ali, estava com o material, a Unreal chamou a placa de vídeo uma vez, tá? Para desenhar para dar aquela cor, aquele visual pra gente. Se tivesse de repente um material para o cabo, outro material e dá para separar por partes assim, né? Outra para o cabo, por exemplo, vai ter duas chamadas. Você pode ver pesar um pouquinho mais. Então isso sim é uma parada que pesa mais ultimamente em games, tá? Que é o tal do draw call, beleza? Que é chamada bem de informações visuais, tá? Tem uma parada também que isso aqui ajuda, né? Que é o tal do occlusion culling, que já vem automático na nossa cena, tá? O occlusion culling tende a... Eu tô, assim, usando bem pouca palavra, galera, que é só para apresentar mesmo o universo de games, coisa que a gente vai falar bastante durante a aula, tá? O occlusion culling é basicamente um algoritmo automático, como eu já disse, né? Já vem implementado, pronto já na sua cena da Unreal, que o que está escondido, né? Que tá, de repente, você não está conseguindo visualizar, ele não está sendo processado. Então, se você tem um objeto muito pesado, contagem poligonal alta, né, muito draw call, muita resolução de textura, né, ele é um objeto considerado pesado, porém ele não está naquele enquadramento em algum momento, ele não está sendo visualizado, tranquilo, ele não vai ser renderizado, então só o fato dele estar na cena não quer dizer que vai ficar pesado. O jogo sempre vai priorizar o que está na sua tela, beleza? E também tem o lance dos MIP Maps, né? Assim como os LODs, eles reduzem a contagem poligonal do seu modelo conforme quanto que ele está ocupando na tela, o mesmo acontece para a resolução de textura. Então nem sempre aquela espada vai estar em 4K. Né? Se ela está lá longeão na mão do inimigo, lá longeão mesmo, ela pode estar de repente numa resolução bem inferior, tá? Numa resolução menor. Tá? Então ela pode estar em 2K, 1K, beleza? Ela pode ir reduzindo e não é o suficiente para a gente conseguir ver e falar, caraca, tá feião, né? Então, resumão aqui do que vai rolar nessa primeira parte. Eu até meio que fiz um fluxograma bem simples, galera, tá? E de repente até trazendo umas palavras-chave que você já deve ter ouvido falar e dando para qual etapa esse termo que você ouviu falar, né? Para qual etapa ele pertence. Então, resumão geral do que a gente vai apresentar, né? Obviamente quanto mais eu vou apresentando esses conceitos aqui, eu consigo ter a liberdade de deixar um pouco mais complexo, agora está bem geralzão mesmo, que basicamente a gente vai cuidar de uma etapa para realizar um modelo 3D, depois as texturas e depois os movimentos. Tá? Então em modelo 3D, por exemplo, quando a gente vai realizar as formas da espada, do personagem e tal, a gente precisa realizar um processo de modelagem poligonal, também pode ser via escultura, são dois processos, duas técnicas que geram ali as formas. Tá? Tem outros dois termos que você já deve ter ouvido falar, que é pose T, pose A e retopologia, é desse assunto aqui, tá? Não exatamente nessa ordem que eu estou falando,
Textura, você já deve ter ouvido falar de termos como materiais, abertura de malha, UVs, né, texturização, e enfim, se você não ouviu falar também não tem problema. E etapa de movimentos, para colocar o seu personagem para ele poder se movimentar, a gente precisa passar por uma etapa de rigging, né, fazer a animação em si, realizar a animação, aplicar os movimentos, e skin, tá? Isso aqui eu só estou citando mesmo, os termos bem por alto, tá? Para a gente começar a se acostumar. Beleza, galera? Aqui eu quis trazer apresentar esses termos aqui para a gente, tá? Que vai ser bem pertinente isso aqui durante todo o processo. A gente vai se preocupar com draw call, contagem poligonal e por aí vai. Beleza, galera? Então vejo vocês na próxima. Deixa o like, se inscreve. Até mais. Obrigado.